Iremos então de seguida dar continuidade ao estudo dos Lusíadas com a síntese da unidade, a parte 2 da síntese da unidade. Falaremos do imaginário épico, mas também do tom antiépico que é possível assistir na obra. Relativamente ao imaginário épico, apresentam-se aqui 3 tópicos: a matéria épica do poema, a sublimidade do canto e a mitificação do herói. Vamos ver com mais detalhe. Relativamente à sublimidade do canto. A sublimidade do canto é conseguida através do tom épico que Camões imprime aos Lusíadas. O que significa isto? Camões tem consciência de que para cantar os feitos gloriosos dos portugueses precisa de um tom adequado. E, por isso, logo na invocação, ele pede um estilo grandioso, um som alto e sublimado, capaz de fazer justiça aos feitos que vai relatar. No que diz respeito à constituição da matéria épica, isso verifica-se logo desde o início. O poeta anuncia que irá falar dos feitos gloriosos dos portugueses, quer sejam bélicos, mas também náuticos. Ou seja, a viagem de Vasco da Gama, o grande tema, o grande assunto dos Lusíadas, mas depois a história de Portugal, onde são relatados os grandes feitos guerreiros dos portugueses. É a constituição da matéria épica, é onde verificamos a superioridade dos portugueses relativamente aos heróis clássicos. O poeta anuncia que o herói da sua epopeia é superior a qualquer herói. Pede-nos logo na proposição para ignorarmos, esquecermos todos os heróis das epopeias antigas, porque outro valor mais alto se levanta. Esse valor mais alto é o valor do povo português. Relativamente à mitificação do herói. A mitificação do herói corresponde a este estatuto de herói que os portugueses adquirem com a recompensa da Ilha dos Amores. Ao longo da obra, vai-se construindo gradualmente esta mitificação do herói. Logo no início, os portugueses são reconhecidos como superiores a qualquer outro herói da antiguidade. No canto 1, ainda no início, assistimos também aos deuses a decidir se hão ou não de ajudar os portugueses, reconhecendo a sua força, a sua coragem, a sua ousadia. E vamos assistindo ao longo da obra a esta construção da mitificação do herói. No entanto, ela concretiza-se plenamente na Ilha dos Amores. No canto 9, através da recompensa com as ninfas que aguardam pelos portugueses. No canto 10, com acesso ao conhecimento que estava interdito aos homens, que era um conhecimento próprio dos deuses. A mitificação do herói poderá resumir-se à ideia que Camões deixa passar. Os deuses vão subir ao céu sereno, enquanto que os portugueses vão subir ao céu sereno e os deuses irão descer ao vil terreno. São estes 2 versos que traduzem de uma forma muito simplificada esta mitificação do herói. Os portugueses têm acesso a algo que pertencia apenas aos deuses, através dos deuses que descem e chegam até aos portugueses. Relativamente à matéria épica, a matéria épica é apresentada logo no início do canto 1, na parte que diz respeito à proposição, invocação e dedicatória. A matéria épica de Os Lusíadas é a viagem de Vasco da Gama e também os feitos históricos dos portugueses ao longo antes da viagem. Camões diz-nos que estes feitos são puras verdades. Ao contrário das epopeias da antiguidade, que eram vãs façanhas, que eram mentiras, que eram fingidas, a matéria dos Lusíadas constitui-se como verdadeira. O assunto que Camões vem buscar para a sua epopeia é um facto histórico e verdadeiro.
O desenvolvimento da matéria épica na narração. Claro que assistimos à viagem de Vasco da Gama, com a exploração e conhecimento dos mares nunca antes navegados. Assistimos a uma vitória relativamente aos inimigos e às forças da natureza. Destaca-se aqui, por exemplo, o episódio do Adamastor, o inimigo dos portugueses, que pretende impedir a passagem para os mares desconhecidos, mas que é vencido pela grande coragem do povo lusitano. Relativamente aos feitos históricos dos portugueses, que também constituem a matéria épica, assistimos à narração dos feitos passados, por Analepse. Vasco da Gama relata ao rei de Melinde a história de Portugal. Mais tarde, Paulo da Gama, na Índia, relata ao Catual outros aspectos da história de Portugal. Depois também assistimos à narração de feitos futuros, em Prolepse. Por exemplo, as profecias de Júpiter. Adamastor também faz esta narração de feitos futuros, e depois Tétis no canto 10º. Vamos entender que estas profecias constituem, na verdade, factos históricos. Camões publica a obra em 1572, já falamos cerca de 70 anos depois dos acontecimentos da viagem, da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Assim sendo, há uma série de acontecimentos, factos históricos que aconteceram neste período entre a viagem de Vasco da Gama, 1497-99, e a publicação da obra, 1472. E então, este tempo permite haver uma série de factos históricos que Camões utiliza como feitos futuros. Coloca na boca de Júpiter, na boca de Adamastor e de Tétis, estes feitos que irão acontecer, que na verdade são feitos gloriosos dos portugueses. Relativamente à sublimidade do canto, o poeta tem consciência de que, para escrever uma epopeia que faça justiça aos feitos dos portugueses, precisa de um estilo adequado, um estilo grandíloco e corrente, um som alto e sublimado, que seja, claro, adequado à matéria épica. Para isso, faz recurso a um estilo culto e erudito, que tornam difícil a leitura, muitas vezes, dos Lusíadas. Faz recurso a latinismos, a evocações mitológicas, alusões à história antiga e, claro, a recursos expressivos, vastos, muitos recursos expressivos, que podemos encontrar ao longo da obra. Assim, o canto épico é condição para a existência de heróis. Os heróis existem porque existe quem fale sobre eles e é a forma, através da narrativa, de se manter os feitos heróicos na memória dos que hão de vir, dos vindouros. Mitificação do herói. Na mitificação do herói, vamos assistir à exaltação das características do povo português, que, sobretudo, são a coragem, a ousadia, o patriotismo, o espírito de sacrifício e a fé em Deus. Os portugueses, perante todas as adversidades que se instauram logo desde o início, a dificuldade de uma viagem desconhecida, o medo de quem cá fica, de perder os homens que partem nesta viagem, mas os portugueses nunca vacilam, são corajosos, demonstrando assim o seu patriotismo, este espírito de sacrifício e, claro, a sua fé em Deus. Os portugueses, ao serem comparados com os heróis e deuses da antiguidade clássica, acabam por superar estes heróis e deuses da antiguidade clássica. Os portugueses saem como superiores, como capazes de coisas maiores do que os heróis da antiguidade. A Ilha dos Amores apresenta exatamente isso, a recompensa dos portugueses, a comunhão com o divino e o acesso ao conhecimento. A mitificação do herói, sintetizando, é então construída ao longo da obra com a exaltação das características do povo português, que deixa de ser um homem simples para passar a ser um herói com estatuto de Deus, superando assim os modelos antigos e ascendendo a este estatuto de superioridade. É assim que se consegue a imortalização e a divinização do herói da obra, o povo português.
Chegamos então ao tom antiépico. Nas reflexões do poeta, normalmente em final de canto, assistimos a este tom antiépico. O poeta apresenta aspectos negativos do povo português. Normalmente são aspectos que remetem para os seus contemporâneos. Vamos perceber que nos Lusíadas, Camões louva os heróis do passado e, por oposição, apresenta-nos os homens do seu tempo como homens surdos, endurecidos, desinteressados, que desprezam as artes, a literatura, que não procuram a fama nem a glória, que não têm direito a esta imortalização do nome. Nas reflexões do poeta estão aqui as 6 principais. A primeira sobre a fragilidade da vida humana, depois o desprezo pelas artes e pelas letras. O poeta faz ainda um lamento sobre a sua própria vida e fala sobre o que é preciso fazer-se para se merecer ser cantado. Reflete também sobre o poder do dinheiro, o poder corruptor, sobre como se chega à imortalização do nome e depois, na última reflexão, sobre a desvalorização da arte, desvalorização que ele próprio sente, exortando o rei a fazer grandes conquistas a partir à conquista de novas terras, de novas vitórias. Agora com mais detalhe, as reflexões do poeta aqui com o canto e as estrofes onde se encontram. Aconselho vivamente a lerem estas estrofes, não basta ver uma síntese do que acontece nessas estrofes para as perceber. É preciso ler e interpretar as estrofes para se conseguir um estudo efetivo da obra. Assim, a primeira reflexão que estudamos é no canto 1, nas estrofes 105 e 106, surge depois de Baco preparar uma série de ciladas para destruir a armada portuguesa, ainda durante a viagem, e o poeta reflete sobre este caráter terreno, mortal dos humanos. Somos pequenos face aos poderes superiores, quer sejam os perigos da natureza, mas também outros perigos como aqueles que Baco prepara para nos destruir. É uma reflexão então sobre a efemeridade da vida humana. No canto 5º, depois de Vasco da Gama terminar o relato da história de Portugal e da viagem ao rei de Melinde, o poeta para primeiro agradecer a Vasco da Gama a sua capacidade e a sua eloquência, mas depois fala-nos então sobre o desprezo dos seus contemporâneos pelas artes e pelas letras. Critica esta falta de cultura do povo português, que leva à desvalorização da arte, verifica que se não há quem cante os heróis, isso levará, sem dúvida, ao desaparecimento dos heróis. Só existe heróis enquanto houver quem os cante, quem os registre e os deixe marcados para o futuro. E censura o facto dos portugueses serem dominados pela austeridade, pela rudeza e pela falta de engenho, capacidade de escrever, de entender as artes e as letras. No canto 7º, depois de Paulo da Gama terminar o seu relato ao Catual, o poeta faz um lamento também sobre o desprezo, mas desta vez sobre o desprezo que sente. É um lamento autobiográfico, onde fala dos seus infortúnios pessoais, uma vida de perigos, de guerras, de dificuldades, pobreza, incompreensão por parte dos seus contemporâneos. E apresenta os critérios daqueles que merecem e dos que não merecem ser cantados. Encontramos esta reflexão no canto 7º, estrofes 78 a 87. No canto 8º, depois de Vasco da Gama ter sido preso na Índia e de ter sido necessário pagar-se para se conseguir libertar Vasco da Gama, o poeta reflete sobre o poder do dinheiro. O dinheiro é elemento corruptor. Critica então os efeitos gerados pela ambição e enumera toda uma série de aspectos
que levam a esta corrupção movida pelo dinheiro, nomeadamente a deturpação da justiça, transformação de nobres em pessoas vis e a promoção da deslealdade. Ainda nas reflexões do poeta, as duas últimas, no canto nono, o poeta fala-nos sobre a imortalização do nome, diz-nos o que é preciso fazer para se chegar à fama, qual o caminho a percorrer para alcançar a imortalidade, e estão aí alguns elementos: renunciar ao ócio, à preguiça, renunciar também à cobiça, à ambição desmedida e à tirania. Para se alcançar a fama, é preciso promover-se a justiça, a igualdade, a defesa da fé cristã e da pátria. Faz então uma série de considerações sobre o que é preciso fazer-se para se ver o seu nome reconhecido para a eternidade. No canto 10º, já mesmo no final da epopeia, o poeta apresenta o seu desalento por uma pátria decadente que despreza as artes, que despreza o próprio poeta e mostra-se cansado de cantar a uma gente surda e endurecida que não manifesta qualquer interesse pelas artes. Ainda neste final de canto, faz um apelo ao rei para liderar Portugal na realização de novos feitos gloriosos. O rei que poderá constituir matéria para uma nova epopeia. Então, para terminar, aqui em síntese, as várias reflexões com os seus antecedentes. No canto 1, como vos disse, tentativa de destruição dos portugueses por Baco e a chegada a Mombaça, quando o poeta então reflete sobre a fragilidade da vida humana. No canto 5º, a narração das peripécias dos nautas, desde a partida de Lisboa até Melinde, toda a narração feita por Vasco da Gama, impele esta reflexão sobre o desprezo pelas artes e pelas letras. No canto 7º, quando os navegadores desembarcaram na Índia, e o Paulo da Gama faz então o seu relato, vamos assistir à reflexão do poeta, uma reflexão autobiográfica em que ele se queixa de todo o desprezo que tem sentido. No canto 8º, depois de Baco, mais uma vez, ter tentado eliminar os portugueses, já na Índia, com a prisão de Vasco da Gama, a reflexão sobre o poder do dinheiro. No canto 9º, no momento em que desembarcam na Ilha dos Amores e em que os portugueses se unem amorosamente com as ninfas, uma reflexão sobre a imortalização do nome, sobre a fama e a glória. E por fim, no canto 10º, quando os portugueses regressam a Lisboa, uma lamentação sobre a desvalorização da arte e um pedido ao rei para fazer grandes feitos, para ser matéria de uma nova epopeia. E aqui termina então o estudo dos Lusíadas com este PowerPoint. Volto a reforçar, para estudar Lusíadas é preciso pegar nos textos, ler os textos e analisá-los. Esta síntese ajuda a fazer isso, mas não é por si só suficiente para estudar um conteúdo que tem vindo a sair várias vezes nos exames nacionais. E reforço ainda que no ano passado saiu um excerto dos Lusíadas no exame que não é nenhum destes excertos, é um outro excerto de outro momento da obra. Sendo assim, é necessário terem trabalhado largamente a obra para se familiarizarem com a linguagem, de modo a que no momento em que surja um excerto novo, novas estrofes que ainda não leram, seja relativamente fácil analisá-las e compreendê-las.